O primeiro é este: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O escriba disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como dissestes. Ele é o único. Não existe outro além dele. Amar a Deus de todo o coração, com toda a mente e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo. Isso supera todos os holocaustos e sacrifícios. Percebendo Jesus, o escriba tinha respondido com inteligência, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer-lhe perguntas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, o nosso tema, né, na continuidade aí pensando na formação e no perfil do catequista, a gente fica pensando nesse desafio nosso no mundo atual, né, que nós estamos vivendo. A gente colocar esse mandamento na nossa vida, na nossa prática, e auxiliar com que os catequizandos, sejam eles adultos, jovens, adolescentes ou crianças, coloquem isso em prática. Porém, como a gente viu semana passada, não estamos sozinhos, fazemos parte de uma igreja, e essa igreja nos ajuda a viver e a colocar isso em nossa vivência. Então, pensando aí no grupo de catequistas, pensando na nossa equipe aqui, no nosso desafio, a gente lembra aí uma frase do Mia Couto, né? E que muitos de vocês, eu acredito que já conheçam. Eis o que eu aprendi nesses vales onde afundam poentes. Afinal, tudo são luzes, e a gente se acende nos outros. A vida é um fogo e nós somos suas breves incandescências. Então, que Deus nos capacite, nos ajude a reacender a nossa luz interior, a reavivar o amor pela catequese, pela missão, a reanimar o nosso testemunho de serviço e amor ao próximo, e mantendo aí a nossa chama do amor acesa, né? Mesmo que essa vela, para que seja acesa, precise se consumir. Então, se alguém mais quiser lembrar de alguma outra coisa que está aí no coração, né? Pensando nesse segmento, nesse desafio nosso como catequistas de amar e levar o outro a amar também, se quiser partilhar, colocar. Vocês conseguem ver a tela da projeção? Tá ok. Então, a gente segue aí com esse desejo no coração de reacender essa luz, reacender a nossa missão, o nosso serviço e o nosso amor ao próximo aí na prática. Que Deus nos abençoe, que o Espírito nos ilumine. Essa semana eu fiquei muito impactada, eu não sei se vocês todos tiveram acesso a essa notícia, na Praça da Estação, alguém de madrugada jogou gasolina e colocou fogo num morador de rua. E pela madrugada ele queimando e com a pele, né, em carne viva, ele pediu ajuda, um outro morador de rua veio ajudar e ninguém ajudou. E lá pelas 8, uma das moças que saiu do metrô
perguntou para eles, nossa, vamos chamar o SAMU, por que vocês não pediram alguém? E eles disseram, nós pedimos, mas ninguém chamou, nós não temos celular. E eu fiquei pensando muito se eu tivesse passado, se eu chamaria o SAMU para eles. E isso está me incomodando muito, e eu tenho rezado muito por essa moça que parou, cuidou e chamou o SAMU para esse grupo. E o nosso papel como catequista, ele fica cada vez mais necessário. Nós precisamos ser esse amor. Nós precisamos ser esse ser humano que cuida, que fica atenta, que olha o outro como um ser humano. Eu fiquei me imaginando eu pegando fogo, eu com carne viva e pedindo ajuda a alguém. Então, assim, que Deus me dê esse cuidado, né? Esse coração que vai em busca. Isso está me incomodando muito, mas eu fiquei pensando em mim, o que eu faria se fosse eu que tivesse passado ali. Então, nessa oração, eu peço isso, né? Que o Espírito sempre me ajude a melhorar um pouco mais como ser humano, para que pelo testemunho a gente vá conseguindo aí ajudar os outros. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Antes da gente continuar aí nossa caminhada, nós vamos ouvir o poema maravilhoso, porque nós vamos começar um pouco sobre isso, né? Sobre a missão, o perfil aí do catequista. Aí o Gustavo vai projetar para a gente o poema da... É Luciana? Ela está aí, podia ler para a gente, acompanhando, é tão lindo. Volta para nós, Gustavo. Vamos ler esse. A Luciane está aí? Estou. Você vai ler para a gente, que é maravilhoso. Estou encantada. Eu vou mostrar para tudo quanto é forania. Já está o nome de vocês e já tem o nome da forania, então agora eu me sinto tranquila em compartilhar. Maravilhoso, Lu. Lindo, parabéns. É isso, Obrigada. né? A poesia, ela consegue colocar o que o nosso coração não consegue dizer num texto, num livro. Nossa, foi longe, maravilhoso. Lê para nós aí. Pode falar. Pode falar. Não, eu vou ler primeiro, depois eu falo. Tá bom, tudo bem. Catequista, a alegria de ser. Só que eu preciso ver. Calminha que eu já vou pôr. Falhas Tá. técnicas. Se quiser, eu abro aqui. Não, já abri.
Mais rápido que eu. Não, mas tem que ler com essa, degustando aí, porque é maravilhoso, é verdade. Tenta aí, Lu. Você tem um texto? Tenho. A alegria não está nas coisas, está em nós. A alegria se faz presente em nosso falar, em nosso agir, em nosso calar. A alegria não está no ter, está em ser. A alegria se faz presente em ser amor para aquele que sofre, em ser especial para qualquer alguém, sem olhar quem. Catequista, seja a sua alegria, paz para os atribulados, saber para os duvidosos, alento para os desconsolados, amor para os entristecidos. Porque Deus pode fazer tudo o que dele é prover, mas num gesto de infinita bondade, decidiu contar com você. Nossa Senhora, maravilhoso, Lu. Nossa, parabéns. Nossa, a gente emociona. E quando você falou aí dessa questão que aconteceu em Belo Horizonte, eu fiquei impactada e fiquei me colocando no lugar dessa moça. E até para você agir, você precisa estar muito movida do espírito, né? Porque a gente já passa perto daquelas pessoas com muito receio, com muito medo, querendo se afastar, querendo nem ter contato. Sim. E na situação que a gente vive, parar, ter a compaixão, chamar alguém, questionar por que não chamou. E aí a gente pensa assim, parece que é tudo tão fácil, né? Sim. E eles não tinham como chamar, eles não tinham telefone, né? E me veio também assim, e às vezes se eles conseguissem chamar, será que realmente o SAMU iria? Então, tanta coisa que vai passando, eu vou te escutando e pensando nisso. E alguém colocou aí o bom samaritano, e é isso que vem. E como que está tão atual, né? O que aconteceu há 2000 anos atrás está aqui, aconteceu a todo momento, a toda hora na vida. Fiquei impactada. Passou, sentiu compaixão e cuidou dele. E cuidou dele. É isso. É, Isso que eu queria falar. Maravilhoso, Lu. Maravilhoso esse poema. E, como a Ana falou, também me impactei mais ainda por aquela pessoa que não ajudou. Porque, assim, sinceramente, sabe? Porque, como a Lu falou, a gente tem que estar até preparada espiritualmente para ver o que fazer. Mas eu creio que essa pessoa que não fez causou um mal-estar em mim agora, por isso. Não sei o motivo por qual ela não fez. Não estou julgando, mas é muito ruim ver. Nem um pouquinho ela não pôde fazer, entendeu? Daí me vem a pergunta, né? Até onde nós entendemos o que é ser humano? Porque uma situação dessa é você, não é nem levar para um lado religioso, mas é você levar para um lado afetivo. É você cuidar do outro. Imagina você passar, ver o outro pegando fogos, com a pele incendiada e não cuidar. É algo que, assim, realmente mexe com a gente, né? Não é algo, assim, de deixar-se à distância, não é porque é um morador de rua, fosse quem fosse. Mas é algo que mexe com que é o ser humano deixando de ser humano. Cuidado total que nós devemos de ter, não só enquanto catequistas, mas enquanto ser humano mesmo.
né? Tentar Isso. fazer esse resgate, aprendermos a ser humanos novamente. E eu penso que o Evangelho de hoje ilustra muito isso, porque, e o poema da Lu também, né, ele quer contar com cada um de nós. Então, isso é muito bonito, muito bacana, mas também muito desafiador, né? Por quê? Porque para a gente poder ser esse catequista que ele está contando, a gente precisa ser esse Jesus. Né? Então, por isso que eu fiquei imaginando, será que eu pararia? Será que eu chamaria o SAMU? Né? Então, que este incômodo me acompanhe, porque é isso que eu espero de mim, mas eu não sei se eu faria isso. Então, eu preciso assumir isso que o Júnior está falando. É mais do que simplesmente alguma coisa que eu vai me levar porque alguém está mandando. Não, é porque somos seres humanos. E a capacidade maior do ser humano é isso, né? A humanidade, como diz os tempos atuais, né? Nós não estamos falando do A ou B, nós estamos falando de humanismo, ajudar o outro, respeitar o outro, ouvir o outro, é do ser humano, né? Então, a gente começa embalados por esse poema maravilhoso da Lu, que traz muitos desafios nele aí, mas resumiu o que nós vamos conversar aqui um pouquinho, o que o diretório traz, e o que nós esperamos, e o que nós, catequistas, desejamos ser como seres humanos, e ser humanos que testemunham esse ser humano maior, que é a pessoa de Jesus Cristo, né? Mais alguém quer comentar do poema da Lu? Então, na verdade, eu falo que me incomodou não só a situação que você trouxe, mas também no domingo, quem assistiu o Fantástico viu que o poder público em São Paulo está fazendo com a região da Cracolândia. Seja com usuários, seja com os moradores que estão ali, seja com a situação de rua também. E eu, particularmente, quem me conhece, já me ouviu contando essa história, eu fiz uma experiência de inserção. Eu fiquei 4 dias na rua em São Paulo. Um dos últimos lugares foi exatamente a Cracolândia. Vivi como morador de rua. Eu lembro que o missionário da Missão Belém, ele falou algo conosco, era uma turma de 15 jovens, enfim. Falou, olha, basta meia hora para vocês serem tratados como um morador de rua. E não precisou nem de meia hora. Nos primeiros 5 minutos eu já vivi na pele o que um morador de rua vive ao pedir comida. Eu fui xingado de tudo que vocês possam imaginar, da forma mais chula que um ser humano pode exprimir e fazer com o outro, né? Então, quando eu vi essa situação no domingo e depois essa situação da Praça da Estação, me remeteu toda essa experiência que eu vivi, porque lá em 2016, quando eu vivi essa experiência, foi exatamente isso, né? Que a Lu coloca, né? Será que eu vou estar preparado? E foi isso que eu me propus viver. Eu era aquele tipo de pessoa que passava ao lado de um morador de rua e passava, né? Nem olhava. Depois dessa experiência, é um outro contexto. Mas teve um episódio que me marcou muito, porque a gente pedia comida e depois a gente partilhava a comida entre todos. Era em comum. E fazia aquela roda, né? A gente sentava no chão, muitas vezes ali em frente ao pátio do colégio em São Paulo. E aí era aquilo assim, né? Ia passando aquela comida e ambos iam comendo. E aí teve um episódio muito, para mim, que foi muito forte, me marcou, que foi a questão de um cachorro quente que saiu, um mordendo, foi mordendo, e o que estava antes de mim era um morador de rua que não tinha um dente na boca. Quando ele mordeu aquilo, eu falei, ai, e agora? Eu consigo morder? E eu vou ser sincero, eu não consegui. Eu pedi desculpa e passei para frente, né? Então, como que isso que a Lu coloca, né? E também a Ana Angélica traz essa inquietação, né? Até que ponto a gente consegue se colocar no lugar deles e ser resposta a essa presença do samaritano de Deus para isso. E é uma situação muito difícil, né? Porque é uma sociedade invisível, e ainda destaco mais. Não só os moradores de rua, como também os garis, como também
entre outros, né? Mas eu destaco esses dois. São os invisíveis da sociedade que a gente muitas vezes fecha os olhos e vai dizer assim, no caso, por exemplo, de um gari, de um varador de rua, está fazendo mais que a obrigação, né? Acaba de varrer, a gente está vendo varrer e joga ali um papel de bala no chão, né? A gente vê isso muitas vezes. E a população em situação de rua também, né? Que é uma coisa também que eu aprendi com a pastoral de rua, já aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, quando eu era funcionário, é parar também de chamá-los de morador de rua ou de moradores sem teto, e sim pessoas em situação de rua. Porque também essa palavra morador de rua, sem teto, traz uma carga muito negativa e que machuca, né? Porque, na verdade, não quer dizer que eles estejam sem teto ou que eles... Então é isso. Então, a gente... Ana, Sim? para quem eu ainda não vi, boa noite. Boa noite. E realmente a Lu pegou uma chave e abriu o coração dela, porque tirou essas palavras aí tão assim fortes, né? E pegando só um ganchinho nesse exemplo, nessas palavras aí que saíram aí do coração da Lu, eu como catequista, né? Eu assim, eu me sinto como um ser humano igual a qualquer ser humano. Dando um curso de batismo uma vez, dentro do nosso contexto, eu me lembro que foi um padrinho. Depois, fora do contexto do batismo, chegou perto de mim e falou comigo assim, ó, o que quer dizer aquilo? Mas aquilo é uma palavra totalmente fora do batismo. Ele saiu, e aí eu não soube responder porque não era da minha alçada. Ele foi e falou comigo assim, mas você não é catequista? Olha só como é que o coração do ser humano é um coração de pedra. Eu falei assim com ele assim, o meu querido, eu sou catequista, mas sou ser humano como você. Eu respeito você e todo ser humano, por incrível que pareça, ele tem que ter amor no coração e respeitar. A humanidade hoje, ela talvez enfrenta turbulência porque o ser humano deixa de ser ser humano. E essa é a nossa missão como catequistas, resgatar isso e anunciar este ser humano maior, esse Deus que quis contar com cada um de nós e se encarnou. Então, ele sentiu na pele isso tudo que a gente sente. Então, isso é maravilhoso. Então, quando ele diz que nós somos capazes de amar, é porque ele veio e sentiu na humanidade. E a gente consegue perceber vários seres humanos que conseguem ser fiéis ao chamado de Jesus. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Não é uma coisa no ideal, não é algo que a gente vai fazer para poder aparecer, mas é algo que é o próprio Jesus que nos chama. Vocês estão vendo a apresentação? Ou não? Sim, eu estou. Não, Sim. beleza. Então, espera aí que eu acho que eu compartilhei alguma coisa errada. Ô, Ana, a internet do Gustavo caiu, então se precisar de algum help e eu puder ajudar, estou aqui, tá? Ah, tá. Deixa eu só ver aqui, eu estou achando... Será que é por isso que eu não consigo passar? Deixa eu ver. Vamos lá. Bom. Conseguiu, né? Ele não está passando aqui para mim. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, peraí.
Se você está com o arquivo, acho que você pode voltar nele. Deixa eu só ver se eu diminuo ele aqui. Engraçado. Ele está no modo de apresentação, Ana? Deixa eu ver aqui. Está no modo de apresentação. Vocês estão vendo alguma coisa? Estamos sim. Vocês estão vendo a parte... Está escrito memória? Agora, isso. Só clicar nela agora que vai aparecer para todos. Não entendi, Lu? É porque ela está... para você colocar lá em tela, na tela toda, né? Acredito que é só você clicar nela agora. Você não colocou como modo de apresentação. É. Eu estou achando que eu congelei alguma aqui. Você congelou a oração. Então, peraí. Que engraçado. Bom, agora parou de compartilhar, correto? Isso. Não está compartilhando mais, não. E agora tá. Sim, isso mesmo. Vamos lá. Só que agora... Não, você tem que voltar nessa tela. Vamos ver se eu consigo te ajudar. Vai na tela da memória de novo, por favor. Deixa eu ver aqui. Que estava compartilhando. Acho que agora é porque eu abri duas. Aí, agora eu acho que vai dar certinho. Pronto. Estava com duas. Isso. Aí lá em cima tem a apresentação de slide. Aí, ótimo. Deu certinho. Assim. Eu quero... Ok. Desculpa, gente. Vamos lá, então. Então, só fazendo uma memória do que nós conversamos semana passada, então, pensando aí no ministério do catequista. Então, é só mesmo uma memória da semana passada. Quem que pode ler para a gente esses primeiros 5 itens aí que falam do ministério do catequista? Fazendo favor. Pode ler? Sim. Para ser catequista, não basta se apresentar e depois fazer tudo do seu jeito. O catequista tem a função de confiança na comunidade em harmonia com ela. Não é um trabalho que exige só boa vontade. É uma ação pedagógica que precisa ser bem feita porque é fundamental para a missão da igreja e para o direito que as pessoas têm de conhecer a Boa Nova. Então, a gente viu isso, né? Nós não estamos aí como alguém solto, a gente fala em nome da igreja. Então, isso é muito importante. Às vezes, a gente, num grupo de catequista, a pessoa, às vezes, discorda, mas... e aí quer fazer algo individual. Não, nós estamos falando em nome da igreja. Então, a gente tem um itinerário, a gente tem uma proposta, né? A gente tem um caminho a seguir. Então, não é o que eu acho, né? É dentro dessa igreja que nós vamos agir. E não somos só nós que somos os responsáveis pela catequese, é toda a comunidade. Então, a catequese é uma ação da igreja, não é um ato isolado, todos são responsáveis e nós assumimos de uma forma especial. E é indispensável. Por isso que todas as famílias, todos os agentes da pastoral, todas as pessoas que participam da comunidade, os padres, os diáconos, todos são responsáveis, mas também cada um daquele fiel batizado, né, que participa da comunidade. Feita com organização, planejamento e recursos adequados. Então, esse é um dos maiores desafios da gente, planejar, organizar a nossa caminhada catequética. Não é só o cronograma. Tal dia, tal... Não, é pensar qual o tema, qual o objetivo, qual
a sequência do que a gente vai seguir, quem é essa pessoa, qual a idade, qual a vivência dela. Então, nós vamos ver isso aqui um pouquinho, né? A responsabilidade da catequese, então, que a gente viu na semana passada, é de todos. Família, leigos, catequistas, religiosos, religiosas, padres, diáconos e, de forma especial, dos bispos, que são os primeiros aí. Então, nós vamos entrar agora na formação. O que a igreja, no Diretório Nacional e no novo diretório também, apresenta isso, o novo diretório traz algumas coisas novas, mas a gente ficou muito feliz porque o nosso Diretório Nacional está bem em sintonia com o que o novo Diretório para a Catequese apresenta para a gente. Então, o que o Diretório Nacional, aquele azulzinho, ele nos convida e nos convoca. Preparar, qualificar e a gente se atualizar. Eu não sei quem aqui é catequista há mais tempo, que já passou pela situação de chamar um companheiro da caminhada. Nossa, já cansei de fazer curso, fiz curso demais, já sei tudo isso lá que o pessoal vai falar. Não, mas não tem nadinha que você vai pegar diferente ou que você possa contribuir lá. Você pode contribuir com a caminhada. Não, é tudo a mesma coisa. Não tem o que, não tem mais o que fazer lá. Estou pronto. Então, o catequista nunca está pronto. A gente é uma formação permanente. Diga, Júnior. Os nossos catequistas não falam isso, não, jamais, que isso. E são casos que acontecem lá na China, no Japão. Verdade. Aqui conosco, não, de jeito nenhum. Não. Gente, é a Patagônia. Exatamente. Então, a falta de... Oi? Estou agradecendo o Júnior. A formação, ela coloca em risco a qualidade. Então, se eu não me empenho, se eu não tenho uma preparação e eu não conheço a dimensão, a responsabilidade e o que é ser catequista e a imensidade de ações que a gente precisa se comprometer, estudar e realizar, a gente tem tanta rotatividade. Por que às vezes a gente faz todo um processo de catequese? Quando você terminou aquela formação lá, né? Então, por exemplo, aqui na Furania de vocês mesmos, vocês tiveram formação praticamente, se eu não me engano, o ano passado inteirinho, né? Mas pode ter acontecido que alguém fez toda aquela formação e mesmo assim saiu, né? Então, o que acontece? Mais ainda é quando a pessoa não passa por essa formação, né? Porque aí ela vai ficar mais frágil mesmo na sua compreensão da sua missão. Outra coisa é nós nos inspirarmos, já começamos a falar isso desde a oração. Quem nos inspira, quem nos orienta, o nosso modelo é a pessoa de Jesus Cristo. Mas ele não fala assim, vai e realiza sozinho, não. A Lu colocou no poema, ele quis precisar de cada um de nós. Ah, gente, maravilhoso demais isso. Imagina um Deus que me reconhece lá na minha insignificância e fala assim, vem, eu sei que você tem todos os defeitos, eu sei que tem muita coisa para você poder aprender, mas eu quero você do jeitinho que você é. Só quero que você se abra e caminhe comigo. E a gente junto vai fazendo esse trabalho. Gente, é maravilhoso isso, né? Então, quando a gente gruda ali na mão dele, vamos lá, a gente está assumindo essa responsabilidade. E ele convida, vinde e vede. Aí ele propõe dar um passo a mais. A profundidade e a audácia no compromisso. Eu amo essa palavra, audácia, né? Tem um lema uma vez, que eu não me lembro, acho que é dos irmãos maristas, que na camisa deles tinha audácia e esperança. Então, é isso. A gente está aí, mas pensando naquele horizonte, a gente vai conseguir esse sonhar, né? Acreditar que é possível. Aí, lá em Lucas, ele fala, avança mais para o fundo, e ali lançai vossas redes para a pesca. Então, sempre a gente está vislumbrando esse passo a mais que nós precisamos para poder fazer o que o Júnior já lembrou aqui.
crescermos na dimensão do sermos humanos. E depois é ele mesmo quem se apresenta como mestre, educador e servidor. Se eu, Senhor e mestre, lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, isso é maravilhoso. Eu achei muito interessante que agora, nessa época da Semana Santa, a gente tem um desejo muito grande, né, de preparar tal, e uma das celebrações que mais chama a atenção da gente é antes, né, claro, da Páscoa, da preparação, é a do lava-pés. E como ela é importante. Só que ela, às vezes, fica presa no teatro. A gente não faz a memória do lava-pés, ou seja, do serviço. Eu estou aqui para servir, à disposição do outro. E a Eucaristia, que é essa entrega e esse serviço, é uma unidade. Então, quando ele fala fazer isto em minha memória, é uma unidade, não é um teatrinho que eu vou estar fazendo, é para acontecer. Então, nós, catequistas, assumimos e ele está conosco, né? Então, o diretório nos chama a atenção para essa caminhada e essa importância. Então, dentro disso tudo, a nossa formação como catequistas, quando a gente vai propor a formação lá na nossa paróquia, com o nosso grupo de catequistas, quando a gente vai pensar a formação na forania, quando a gente vai pensar a formação na região, quando a gente pensa a formação na arquidiocese, na igreja, a gente pensa sempre na relação fé e vida. Nós tivemos essa semana, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de acompanhar ou um ou outro, ou os 3 dias do seminário da CNBB, eu não consegui acompanhar os 3 ainda não, acompanhei só o primeiro. E a gente viu claramente ali no primeiro a ligação da fé com a vida. Então, os professores que estavam comentando, o tempo todo eles lembrando, né? E o tempo todo eles falando com a gente a importância de estar atento ao que a vida é, a vida que vai nos ajudando ali a dar essa resposta e iluminar essa vida com a fé. Então, é uma prática que precisa de estar intrinsecamente ligada. Então, a formação dos catequistas precisa seguir nessa linha. Favorecer o crescimento e a realização. Nós precisamos perceber que somos comunicadores e a gente comunica por diversas formas, e a gente viu lá, né, o pessoal falando da importância da gente estar... Aí vocês viram aqui a dificuldade de estar lidando com o ambiente digital, mas vamos aprendendo, vamos caminhando, e a gente vai, né? Então, de todos os instrumentos de linguagem da comunicação que nós precisamos perceber, nos qualificar e ousar a nos fazer presente para lá também evangelizar. Preparar e desenvolver as tarefas da iniciação, de educação, de ensino, crescer na maturidade da fé, para quê? Identidade. Aí, volta aí, eu me perceber como anunciador da pessoa de Jesus. Então, eu tenho que estar ligado ao que ele fala. Apresentar Jesus na sua vida, seu mistério, a fé como segmento. Às vezes a gente ouve um catequista falar assim, nossa, eu estou fazendo um trabalho na catequese digital, mas assim, eu não estou vendo a hora da gente celebrar o sacramento, não, porque já acabou, eu não tenho mais nada para poder falar. Oi? Como assim? Não tem mais... Jesus acabou? Não tem mais nada? Sempre. Ele é infinitamente... não tem como a gente dizer que eu não tenho mais o que dizer da pessoa de Jesus. O que anunciar é sempre o primeiro anúncio, é sempre o principal, e a cada dia nós vamos aprofundando em quem é Jesus e o que ele diz para mim. Né? Então, é muito importante a gente não perder de vista esse foco nosso, né? Desse anúncio da pessoa de Jesus e o nosso segmento. E aí, a gente ficar atento que precisamos estar. Então, essa semana a gente participou de uma formação nacional, foi um seminário. Olha que interessante
como dizer, se é que a gente pode falar que tem alguma coisa boa nessa pandemia, é essa possibilidade. Quando é que um catequista lá da base poderia ouvir, talvez, os assessores, os catequetas da nossa igreja, né? Da CNBB? Né? Quando é que a gente poderia ter alguém ouvindo, por exemplo, o Dom Tolentino, que falou tão bonito para a gente? A Maria Clara Bingmer vai estar semana que vem, não, perdão, no mês que vem, pela FAGE também. Né? Então, o que acontece? Esse ambiente dá essa formação um pouco maior. Então, neste momento, está sendo possível até da base chegar, mas tem essas formações em diversos níveis, no nível nacional, da CNB, no nível regional, né? No nível que aí eu tenho no regional, no sentido do Regional Leste 2, né? E aí tem no diocesano, no caso nosso aqui, semana que vem nós vamos ter também uma formação da questão sobre a fatalitude, né? No nível da SABIC, do Secretariado da Bíblico Catequético aqui da Arquidiocese, nossa centenária Arquidiocese de Belo Horizonte, e no regional também, aqui na Forani, essa proposta que vocês estão vivenciando, e no nível paroquial, que é ali cuidando do catequista que está chegando. Né? E essa educação da fé, a gente precisa com que ela seja inculturada, ou seja, ela precisa falar a linguagem de cada pessoa, aonde ela estiver. Então, com certeza, quando o Gustavo fez a imersão lá com o grupo, ele não fez uma catequese de aula, mas ele conseguiu fazer uma interlocução. A experiência, o bate-papo, a conversa foi de uma forma que ele, de alguma forma, deixou para alguém uma mensagem, uma esperança, um alento, né? Então, é importante a gente pensar isso. Então, eu vou falar lá no ambiente rural, eu vou adaptar. Eu vou falar lá no ambiente indígena, eu vou adaptar. Eu vou falar com pessoas com deficiência, eu vou adaptar. Agora, o que não pode é ficar fora, né? Não conseguir ter essa comunicação. E a dimensão ecumênica e o diálogo interreligioso, que é tão presente, e esse ano está dando tanta confusão, né? A gente conversar com o outro, a gente nunca imaginou que pudesse ser algo tão assustador, né? Todo mundo na família tem alguém que é de uma outra religião e conseguem conversar, conseguem, inclusive, se unir para algumas causas sociais que são importantíssimas. Tem várias ações aí que reúnem várias dimensões e tem um objetivo: identificar as pessoas em situação de rua para que elas consigam um emprego, ou consigam alguma alocação, consigam algum alento. Esse é o objetivo. Então, nós vamos juntos em prol dessa pessoa. Então, o que a gente precisa? Ter a nossa identidade cristã lá no D que a gente viu, né? E aí, firme dessa identidade, eu vou conversar com o outro, respeitando o pé no chão aonde o outro pisa, mas também ficando firme, claro, da minha identidade. Quem sou eu? Qual é a essência da minha fé? Né? E, claro, com o conhecimento aí do que a nossa fé, a nossa doutrina diz. Então, o catequista ele precisa ficar muito atento para comunicar e transmitir esse evangelho. Ele precisa, a Lu falou lá, né, no evangelho, no poema, a gente ser este discípulo, né, amar, ouvir, ela falou até escutar, que é mais, né? Estar junto, acolher, essa espiritualidade que é própria da pessoa de Jesus, né? Que nos move a ir ao encontro do outro e respeitando e promovendo o outro, né? Colocando aí a palavra como centro, né? da vivência. E a Eucaristia, que nos fortalece, e a missão da gente estar o tempo todo atento em promover, em auxiliar e anunciar a pessoa de Jesus Cristo em todos os momentos que a gente está realizando ali a nossa vivência, né? E, claro, no momento ali da catequese.
Crescer na maturidade, na clareza da fé, na identidade cristã e eclesial, com sensibilidade social. Quem, às vezes, não ouviu ainda, mas eu acho meio difícil, né? Essa dimensão toda, essa dificuldade toda com a campanha de fraternidade, a gente fica pensando, será que a pessoa leu o documento? O que lá está escrito que incomodou tanto? Que lá está dizendo do respeito e que nós precisamos estar atentos à necessidade da gente dialogar e que tem pessoas, tem mulheres, tem diversos grupos que estão sendo assassinados. E essas pessoas não podem ser assassinadas porque essas pessoas têm essa dimensão. Aí a gente vê, domingo, na Praça da Liberdade, não, estou morando na rua, eu vou botar fogo. Não, é pobre, eu vou. Não pode. Então, nós precisamos nos impactar. Isso tem que incomodar a gente. Alguém tem eu não sei agora, esqueci agora, acho que é um poema mesmo, que ele fala que nós nunca percamos a nossa capacidade de indignar. Eu acho que foi um áudio que eu recebi de uma dessas atrizes aí que, né, através da arte aí vão dando esse basta aí nessa situação que nós estamos vivendo. Então ela falou: não me deixe ficar tranquila, eu quero ficar indignada, porque eu não quero aceitar essa cultura de morte que está sendo colocada, essa cultura de descuidado, que não tem a ver com a pessoa de Jesus. Então, engajar-se aí na igreja, consciente que o que a igreja deseja e o que a igreja faz é anunciar o evangelho, que é essa boa nova que nós lemos aí hoje no próprio evangelho, amar ao outro como nós nos amamos. E aí, ter essa questão, né? A palavra, a memória e o testemunho. Então, nós temos a palavra de Deus que nos orienta, a memória aí de toda a caminhada da igreja, desde os primeiros cristãos, toda aí a doutrina que nós precisamos transmitir, que é uma memória, que é uma tradição, que não é algo saído do nada, né? E o testemunho é algo com o qual eu me comprometo e vou vivenciar. Proporciona o gosto pela palavra, e aí essa palavra incomoda, e essa palavra vai fazendo ecoar. Eu não consigo ficar calado, eu preciso transmitir. É o que a gente faz quando vê aí por isso que é bonito, né? Quando a Lu escreveu esse poema, é algo que estava tão ali que ela tinha que soltar, tinha que colocar para fora a beleza disso. É isso. Nós não conseguirmos ficar calados diante dessa boa notícia, dessa boa nova, dessa mensagem que precisa ser percebida e entendida e vivenciada por todas as pessoas, né? E dialogar, dialogar e dialogar e dialogar, né? Respeitando outros cristãos, outras religiões e outras culturas. Quem teve a oportunidade de se encantar, de vivenciar, aí tivemos na pele aí, aliás, na pele não, quem dera, né? Tivemos aí aos nossos olhos, através das mídias, a visita do Papa, a viagem do Papa aí. Então, é algo que ele fala e ele faz. E olha que maravilha esse testemunho. Olha que bonito, que bonita é essa atitude, como isso vai resultar em ações de paz, em frutos de amizade e de uma diferença nesse mundo nosso, né? E aí ele fala uma outra questão, são os critérios. O que a gente precisa na formação? Aprender fazendo. Então, eu preciso de ter o conhecimento, eu preciso de ter uma metodologia específica para isso, né? E essa prática que é iluminada aí pela palavra e tem que ter sintonia com a realidade. E ela vai acontecer o tempo todo, em todos os níveis que a gente já falou, paróquia, diocese, na região, e tem pedagogia e metodologia próprias da transmissão da fé. Então, hoje, quando a gente fala assim, eu vou dar aula de catequese, a gente quase que tem um piripaque, né? Aí alguém fala com a gente assim, mas é tudo a mesma coisa, só muda o nome. Não é tudo a mesma coisa. A aula é um caminho que a gente segue. Encontro de catequese é um outro caminho.
né? Eu preciso fazer aquilo, transformar a vida. Aquele encontro precisa fazer aquela pessoa ser diferente. Então, é uma metodologia, um caminho que a igreja propõe que é diferente. Claro, cada pessoa tem seu jeito, né? Então, a Lu é poeta, é óbvio que ela vai usar e abusar desse dom que Deus deu. E ai dela se não usar e não abusar, né? Porque isso é maravilhoso. Quem tem aí o dom da música, que não é o meu caso, diga, Lu. As palavras estão por aí. De vez em quando a gente resolve organizá-las, só isso. Tá vendo? A mulher até para poder fazer uma intervenção é poeta. Ah, não, para. Maravilhoso isso. Pedra preciosa. É isso, né? Então, é a música. Então, cada um tem o seu jeito. E a metodologia para chegar ao coração de cada um, né? Então, nós temos aí esses passos que a gente vai ouvir, a palavra vai iluminar e vai me... não é mais do que motivar, né? Vai me levar a colocar na prática. Então, quando eu ouço lá o evangelho do amar, quando eu nego alguma coisa para alguém que aquilo promove a vida, aquilo tem que me incomodar. E a minha prática muda, né? O meu jeito de ser precisa mudar. Então, essa pedagogia, esse jeito de levar a mensagem, né, que é o próprio jeito de Jesus, a gente já conversou aqui sobre o Emaús, já conversamos aqui sobre a forma como Jesus vai chegando, vai conversando, como ele chora quando o amigo falece. Então, os passos ele dá para a gente o tempo todo. A cada encontro que ele faz, a gente tem ali uma pista de como, em cada momento, em cada situação, nós vamos identificar, buscando inspiração nele lá. Conscientizar que a gente fala em nome da igreja, nós trabalhamos isso, integrado na comunidade, isso precisa ficar bem claro, né? E aí, é claro, com alegria, esperança, percebendo, a gente sabe que tem desafios, a gente sabe que a gente pode ficar com medo, a gente sabe que a gente tem muitos conflitos, mas isso não nos imobiliza. Quer figura que correu mais atrás nessa pandemia de se reinventar do que catequista? Catequista, o cara ficou todo mundo doido para poder ver como que está fazendo, e está todo mundo se desdobrando. Quem não conseguia ligar um celular está desvirando o celular pelo lado avesso agora. Por quê? Foi lá pesquisando, foi lá vendo como é que ia fazer, porque era esse o caminho. Então, eu vou por esse caminho. É pelo ambiente digital? Então, é por ele que eu vou. Eu não, aqui na minha paróquia não foi assim, não, minha filha, aqui tem celular, não. Após que você bateu perna, bateu no portão lá, saiu correndo, deixou uma cartinha na porta da pessoa, e espera para que te quero depois. Por quê? Porque você quis se fazer presente com o grupo de catequistas. Teve catequistas que conversaram ali pelo WhatsApp, né? Às vezes demorou 1 hora ali conversando ali com aquele grupo, interagindo. Por quê? Está ali se encontrando, está ali se alimentando, está ali aliviando o outro e partilhando a vida, né? Quantos passaram com tantas dificuldades nesse momento? Alguns com familiares que adoeceram, outros com familiares que faleceram, né? Outros com dificuldade de emprego, e por aí foi. Então, a gente sabe que tem desafio, mas está junto. E o catequista, a gente voltou lá, né? Que tem essa formação, ele segura mais a onda. Ele está junto com a comunidade e ele é mais fiel a isso aí. Então, é um compromisso para a vida, né? Então, ele está menos propenso a desistir. Achei lindo isso. E é um alicerce firme. E aí, já falou também, e nos diversos níveis que vão ter. E aí, não podemos esquecer. Então, fica esses pontos aí. Resumindo, a nossa formação precisa de quê? Quem lê para nós? Precisa ser todo mundo, não, pode ser um de cada vez. Maduro e sempre desejoso de crescer na fé, comunicador, iniciador, educador, acompanhante, apresentador de Jesus, animador, inculturado, capaz do diálogo ecumênico. Pronto. A gente precisa de gravar isso. Disso tudo que a gente falou, a gente precisa de gravar isso aqui. Amadurecer na fé, comunicar essa fé, estar ali acompanhando o grupo, a pessoa de Jesus ser o nosso foco, fazer isso com alegria, com entusiasmo, né?
estar mergulhado na cultura, utilizar a linguagem que vai conseguir fazer isso e ter essa abertura, né? Esse diálogo ecumênico. Eu não me lembro se no ano passado, quando a gente conversou, se eu contei para vocês a história da laranjeira. Eu contei? Não. Eu creio que você já... Hã? Não estou lembrando. Se tiver contato, pode contar de novo. Então, tá bom. Ela contou foi da Como areia. nosso tempo... Oi? Você contou foi da areia. Ah, sim. Como o nosso tempo está agarradinho, eu vou utilizar essa história só porque ela vai nos ajudar a passar o restante aqui com mais rapidamente para a gente não passar do horário. Então, essa história é o seguinte. Era uma vez um pomar cheio de árvores, frutas de várias espécies. Havia muita água na terra e, por isso, as árvores e plantas não se preocupavam em aprofundar as raízes. Uma laranjeira daquele pomar, porém, resolveu não seguir as amigas. À medida que ela ia crescendo, ela aprofundava cada vez mais as suas raízes. Com isso, passaram-se os meses e, muito antes do tempo previsto, as outras árvores começaram a dar frutos. A laranjeira, nada. Continuava a crescer lentamente. As outras árvores faziam brincadeiras com ela, por ela não dar frutos. Olhem lá ela, mania de dizer que é diferente, afirmavam algumas. Essas coisas de profundidade não se usa, não, falavam outras. Mas a laranjeira sabia dar tempo ao tempo. Ouvindo sempre uma piadinha. És tão curta das ideias como no tamanho. Mas ela ia se preparando. Preparava-se cuidadosamente para produzir melhor. Quando o dono do pomar chegou perto dela, ficou intrigado. Mas como a laranjeira apresentava boa saúde, ele decidiu não se preocupar. Este ano você não deu fruto, mas você está com um bom aspecto. Há de chegar a sua hora. Ao ouvir essas palavras, a laranjeira ficou super feliz e continuou a afundar suas raízes, até chegar na profundeza onde a água era pura. Aconteceu que, passado algum tempo, veio uma grande seca. Muitas árvores secaram, porque tinham raízes pouco profundas. Vieram os vendavais e as tempestades arrancaram as outras árvores. A laranjeira foi a única que aguentou tudo. As suas raízes profundas foram fortes, mais fortes do que as dificuldades, do que a ventania. O tempo passado de sofrimento, enquanto crescia, deu-lhe muita experiência, e seus frutos tornaram-se deliciosos. Parece que tem alguma coisa a ver com a gente, né, pessoal? De afundar raízes, de estar ali fortificando, se alimentando dessa água pura, mas é como o Júnior aí falou, né? Às vezes é só lá em outro lugar que não faz isso. Aqui nós temos muito essa cultura, né? Nossas raízes são fortes, a gente aprofunda bem. E, de forma especial, essa forania, que está se aprofundando, que está se formando, que está indo cada vez mais firme para quê? Para se tornar firme e forte dentro dessas dificuldades, desses vendavais que vão aparecendo. Então, qual é o nosso perfil? O ideal a ser conquistado é Jesus como mestre, servidor e modelo do catequista. Ele precisa ser fiel a este modelo e é importante desenvolver o ser, o saber e o saber fazer. E isso sempre em comunidade. Eu vou passar essas partes aqui e nós vamos ver lá na frente, mais resumido, por causa do nosso tempo. Então, o catequista precisa ser. Depois o Gustavo pode encaminhar para vocês, aí vocês podem ir detalhando. Mas o que os slides anteriores estavam aprofundando? Catequista é esse entusiasmado,
né? É esse Espírito de Deus que o move e ele, impulsionado por buscar essa água mais profunda, ama a vida, é entusiasmado e se compromete com essa mensagem. É uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que busca amadurecimento, é uma pessoa que não se deixa levar pela superficialidade. Então, na hora de preparar o encontro, prepara o encontro com zelo, né? Prepara de forma onde pode até não dar certo, mas ela preparou, se organizou lá, igual o Jesus falou. Chega lá na hora, tem uma pergunta que a gente não conseguiu responder. Nós vamos procurar saber. A gente não sabe tudo não, mas nós somos compromissados. Então, nós vamos nos preparar para voltar, retomar e auxiliar aquela pessoa na dúvida dela. Aquela pessoa que quer crescer em santidade, quer se modelar, quer deixar o jeito de ser, se moldar pelo jeito de Jesus. As suas ações precisam ser esse testemunho das ações de Jesus. Que sabe ver Deus no cotidiano. Olha que bonito que a Lu fez com o poema. As palavras, como é que ela falou? As palavras vão soltas por aí, a gente organiza e coloca no papel. Então, através da poesia, a gente consegue perceber Deus no cotidiano. É uma música, é um vídeo, é uma história. Então, esses recursos nos ajudam ao quê? A linguagem a chegar. Então, com cada dimensão, com cada idade, com cada faixa etária, nós vamos conseguir ajudar essa pessoa a perceber a presença ou a ausência de Deus aí no cotidiano, porque às vezes é ausência, né, gente? A gente viu essa semana aí falando do evangelho da expulsão do demônio. Não tem dias que a gente está todo divididinho? Você está querendo fazer, não é isso que o Paulo fala, né? Eu estou querendo fazer o bem, só estou fazendo mal? Como é isso? Né? Então, a gente precisa perceber, essa vozinha que eu estou escutando não é voz de Deus, não. Então, deixa eu me reorganizar, deixa eu me retomar aqui o meu caminho. Uma pessoa integrada na sua época e no seu lugar. Então, eu preciso saber da situação do país, eu preciso saber do que está acontecendo na realidade, eu preciso estar antenado com isso e perceber, está defendendo a vida? Essas pessoas estão sendo respeitadas? Então, eu preciso ter essa sintonia, porque o Evangelho ele fala prioritariamente para cuidar do pobre, desse que está sendo negado tudo. Então, nós também precisamos estar com essa sintonia. Não podemos nos aliar àquelas mensagens, àquelas situações que fazem com que ele morra, ao invés de ser promovidas possibilidades de uma vida melhor, uma vida com direitos, né? Não são favores, são direitos que nós precisamos aí. Ainda mais agora vai exigir cada vez mais de nós, porque nós estamos numa situação onde cada vez menos a gente tem sido respeitado como pessoa, né? E os mais vulneráveis estão cada vez mais sendo assolados, maltratados, machucados e desrespeitados. E sempre em busca de formação. Então, catequista é esse, que igual com material, posso tirar uma cópia? Você me dá um modelinho desse aqui? Igual uma pessoa que falou que vai levar a poesia para outro lugar, que vai apresentar, e vai aproveitar que já está com o nome, é igualzinho essa pessoa, a gente faz isso. Por quê? É sempre em busca de algo que nos ajuda a levar essa mensagem, né? Então, agora, o saber do catequista. Então, sobre o saber palavra de Deus. Nossa, eu tenho que fazer teologia? Você não precisa de fazer teologia, mas que você precisa de estudar, que você precisa de estar em sintonia com não só a leitura diária, o aprofundamento, a escuta, mas compreender a leitura da Bíblia de acordo com a nossa igreja, aí sim. E aí nós temos vários documentos, nós temos vários livros que nos ajudam. Temos teologia para leigos, temos teologia que não é para leigo, mas que tem leigo que é audacioso e fala, não sei se eu vou dar conta não, mas eu estou indo, né? E consegue pessoas que acreditam e insistem e falam, bora lá, Gustavo, quer dizer, bora lá, catequista, vai que vai dar certo, né? Então, nós precisamos disso, conhecer a palavra para
vivenciar, mas compreender também. Então, a gente vai buscando. A gente consegue fazer isso com grupos de catequistas, a gente consegue fazer isso com leituras, a gente consegue fazer isso lendo o rodapé da própria Bíblia, a gente consegue fazer isso estudando aí os livrinhos que vão sair a cada mês da Bíblia. E se a gente fizer a leitura da palavra diariamente, e dedicar um tempo ali, a gente também vai conseguir. Nossa, que interessante, eu não percebia que a primeira leitura tem a ver com o Evangelho, que o Salmo ajuda a gente a dar resposta. Que interessante isso. Então, a gente vai aos pouquinhos. Eu sei tudo? Não sei tudo. Eu vou aprender, mas eu nunca posso deixar de caminhar, né? De amadurecer. E aí nós temos os elementos básicos da fé. Então, nós precisamos saber qual é o sentido da fé cristã, quais são os elementos essenciais que nós precisamos trabalhar. Então, a pessoa vai lá no catecismo da Igreja Católica vai trazer. Não, você precisa, como catequista, conhecer a doutrina e a verdade, mas levar isso lá para o livro, lá, pelo amor de Deus, isso aqui, esse não é. Isso é um livro de consulta para que você saiba, para que você se alimente. Então, os elementos básicos da fé é a gente perceber o anúncio da pessoa de Jesus, o que eu preciso fazer com que a pessoa identifique. A pedagogia são esses aspectos essenciais que nós vamos ter para fazer a linguagem chegar, para fazer fazer a mensagem chegar utilizando a linguagem aí, o caminho. Nós já falamos aí, vamos nos espelhando nesse jeito de Jesus, e nós temos aí algumas orientações, né, que a própria igreja dá. Então, por exemplo, a própria metodologia, né, que está dentro ali da pedagogia, que é o método ver, iluminar, agir, celebrar, avaliar, está dentro desse caminho que a gente vai realizar. Então, por exemplo, se hoje eu acho que é pergunta e resposta, eu estou fora. Eu não estou conseguindo perceber a identidade ali da nossa catequese. Pontos de referência da nossa doutrina, então eu vou ver ali a importância do credo, o que é a nossa fé, aonde que ela se baseia, quais são os fundamentos, né, que a gente vai ter. E aí a forma como eu vou apresentar é que a pedagogia vai nos auxiliar. Características da pluralidade cultural e religiosa que nós temos para cuidar de como a gente vai fazer chegar a mensagem. Então, a mesma mensagem eu preciso adaptar, eu não vou trocar a mensagem, mas a forma como eu vou falar é diferente. Lá no sul, lá em Caeté, lá na região da Pampulha, lá na Savassi, né? E a gente vai observando aí como que nós podemos aproveitar esta cultura, que também é uma expressão da vida das pessoas, né? Aliás, que ela também não, ela é uma expressão. Leitura da realidade, que nós já falamos, essa importância da gente saber o que nós estamos vivendo, aonde nós estamos e para onde nós precisamos caminhar. E os elementos da teologia e da pastoral, a importância aí de estarmos inseridos. E aqui a gente vai lembrando aí a importância de celebrar a fé, a importância da liturgia, a importância da vida em comunidade, né? E o saber fazer do catequista, pensando aí em como ele vai agir. Então, é um catequista que precisa ter bom relacionamento, se é alguém que sabe escutar, se é alguém igual uma tal de Ana Angélica que fala sem parar, que não escuta ninguém, não tem jeito, é errado. Não pode falar desse jeito, não, gente. Isso cansa, né? Então, eu preciso ouvir, eu preciso escutar. Por quê? No primeiro momento do encontro é sempre esse, escutando ali. O que é que está dizendo? O que é que está falando? Que chão que essa pessoa está pisando? Aí, a partir disso, eu vou ali convivendo com o meu grupo de catequistas também. Então, eu preciso ter essa pessoa que tenha essa capacidade de relacionar, de acolher, de ouvir, de promover o outro, de fazer com que o outro dê passo à frente. Capacidade educativa, eu preciso conhecer as ações que me ajudam a fazer com que o outro consiga compreender. Ai, Ana, realmente, puxa vida, com criança, com portadora, com criança com deficiência, é uma loucura. O jovem ali que é muito hiperativo é terrível. Pois é. Então, nós precisamos perceber e conhecer como eu vou adaptar
para cada um. Então, a linguagem... não, mas lá na minha paróquia é todo mundo junto, o adulto, com o jovem, com o adolescente, e a maravilha, é muito certo, não tem problema não. Pode até ser que eles não digam que não tenha problema, mas que a forma que vai chegar no adolescente é uma, que vai chegar no adulto é outra. Não é que eles não possam se encontrar, de forma nenhuma, não é isso. Nós temos aí, né, a importância e a beleza da relação aí intergeracional, né? Isso é muito rico, sim, mas o processo de amadurecimento é diferente. É diferente. Uma boa comunicação, né? Então, nós vamos aí cada vez mais aprendendo aí, a gente viu aí no seminário de terça-feira a importância da gente se comunicar, utilizar a linguagem adequada a cada interlocutor, a cada sujeito, a cada pessoa, a cada catequizando, com a pedagogia da encarnação. Então, ou seja, eu me colocar no lugar do outro, assim como Jesus se encarnou na nossa história, eu também me encarnar lá na história de cada um e perceber o que ele está vivenciando. Os recursos e métodos a gente vai ampliando, vai desenvolvendo. Então, tem uma história, tem uma poesia, tem um vídeo, tem uma brincadeira, tem, agora que está na questão de distanciamento social, olha quantos catequistas aí estão fazendo formação através de live, através de videoconferência, e por aí a gente vai, a gente utilizando os recursos para alcançar, para chegar aonde a gente vai... que é o nosso objetivo. E um planejamento participativo, que é super importante, organização e planejamento na catequese. Então, eu vou pensar a nossa catequese como um todo, como um processo, e não um gavetinha, né? Tudo separadinho. E aí, só para poder assim, dar uma linha geral, pensando aí na capacitação, a gente precisa ter essa interação fé e vida, que é muito importante, né? E nós precisamos perceber que a formação ela se dá em diferentes níveis, na família, na paróquia e na diocese. No nosso caso aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, nas foranias e regiões. Aí ela tem aquela formação inicial para quem vai começar a catequese. Mas lá na minha paróquia não tem jeito, não, então vai ter que ter. Porque é muita falta de responsabilidade, de cuidado, lançar alguém numa turma de catequese, seja ela qual for, sem uma formação inicial, sem ela entender o que é a catequese. O nível médio, que é para quem já tem mais tempo de formação, que vai aprofundando, ou até para poder se tornar um coordenador de catequese. E o nível superior é aquela pessoa que vai trabalhar a formação de outras pessoas. E isso se dá nos vários níveis, no nível nacional, no nível regional, no nível arquidiocesano, no nível das regiões da nossa arquidiocese, se for o caso, pensando aqui só em BH, e nas foranias e nas paróquias. Por quê? Nós temos aquele nível superior lá, que são os catequetas que vão estudar para poder nos formar e pensar os manuais e pensar aí a proposta que vai ter, inclusive com as escolas catequéticas, como essa aqui que vocês estão fazendo, né? Então, tem este grupo que pensa isso. E tem outros leigos que vão assumindo aí essas formações mais aprofundadas para ajudar na formação de outros catequistas, né? E aí é muito bacana quando fala essa linguagem nossa do leigo, né? E a formação aí ela não atinge só nós catequistas, né? Nós precisamos aí ficar atentos, e inclusive apareceu nas diretrizes da ação do projeto Proclamar a Palavra, formação de seminaristas, diáconos e padres que precisam fazer essa formação catequética. Então, assim, acho que estourei o tempo, me estourei, nossa senhora, estourei 2 minutos. Pensando aqui nessa formação no nível superior, no superior no sentido da outra formação, nós temos aqui em BH o IRPARC, que é o Instituto Regional de Catequese, que é uma especialização em catequese, né? E é uma formação diferenciada, ela não é só acadêmica, ela tem um aprofundamento, né? Este ano não aconteceu por causa da pandemia, mas em 2020 foi a última turma que a gente teve. Então, ela tem 4 anos de formação, é durante 15 dias no mês de janeiro,
e você levanta às 7 da manhã e até às 10 da noite tem formação. Só que nesse meio tempo você come, você toma café, você faz lanchinho, você bate papo, você conversa com gente de outros estados, né, que é Minas Gerais e Espírito Santo, você estuda, você celebra, você vivencia a fé. Então, é uma das formações muito caras, muito caríssima mesmo, né? Amado, não no sentido de... Ela é cara também, né? Mas é no sentido de fazer total diferença na vida da gente. E aí, por isso, a gente sempre pede o auxílio dos bispos, dos padres, para ajudar o catequista a fazer essa formação, porque é mais do que uma aula, é uma experiência que se tem. Fala difícil a gente ver um catequista que passa por essa formação no IRPARC e que não diz: eu sou uma pessoa antes do IRPARC e depois. Por quê? Porque a vivência ela é conjunta. E isso, nas nossas escolas catequéticas, a gente tenta fazer também. É a partilha, é a conversa, é a escuta, é a alegria, né? A gente ia discutir algumas coisas, mas aí eu falei para caramba, igual o pobre na chuva, então fica para nós aí pensarmos. Eu preciso melhorar a minha experiência pessoal na formação? Na catequese da minha paróquia, precisa melhorar alguma coisa? Na forania precisa? Na arquidiocese precisa? Na região precisa? E como que a equipe de catequistas pode, entre essa equipe lá na paróquia, ser melhor, saber melhor e saber fazer melhor aí na catequese? E quais recursos que precisam ser colocados à disposição de cada catequista para que a sua ação catequética seja cada vez melhor, né? Então, me perdoem o tempo, passei sem querer, e aí a gente encerra. Não tem problema, por mim pode continuar. Faço minhas palavras da Lúcia. Muito bom. Ana, tem algumas mensagens aqui no chat que é para você, ó. A Ana, além de ótima palestrante, ainda conta histórias. Amei. Nem me fale, eu que já falei que eu não perco nada da Ana. A Lúcia comentou. Muito obrigado pela riqueza do ensinamento. Deus te abençoe, Ana. É sempre bom ouvir a Ana. Então, são algumas das mensagens que deixaram aí para você. Gente, agradeço muito, viu, o carinho. Depois o Gustavo pode mandar esse material para vocês. Eu tentei tirar do diretório o que foi assim, que é essencial, né? Poder colocar, e depois fiz o resumo do resumo, porque eu já fiquei pensando que a gente podia passar um pouquinho do tempo e não é bom, né? De colocar. Mas é isso, eu acho que é muito bacana essa experiência que vocês têm feito aqui. Vamos continuar nesse caminho, né? A nossa igreja conta com cada um de nós, e essa disponibilidade, esse jeito de vocês estarem se encontrando semanalmente, isso faz toda a diferença na vida da gente como pessoa e como catequista. E mais ainda no nosso grupo com os catequizandos, né? Porque alguém encantado é capaz de encantar também, né? Então, assim, com o coração, assim, com muita alegria mesmo, que eu agradeço a paciência, a escuta, o carinho, o cuidado de cada um de vocês, e com muita gratidão mesmo, né? Digo a vocês, continuem firmes, e muito obrigada pelo carinho, pela possibilidade, né? A oportunidade de estar aqui com vocês. E a gente vai se encontrando aí. Ana, chegou um recadinho para você, tá? Não entendi? Chegou um recadinho aí para você. Esperamos encontro com a Ana. Obrigado pela formação. Um abraço. Gente, tem um recadinho aí para você. Eu vou olhar aqui. Aonde que é o chat mesmo? Obrigado, viu, Ana?
Eu que agradeço você, gente. Nossa, bom demais. Ai, achei aqui. Bonitinho demais, amei. Eu que agradeço. Ontem, acho que foi ontem ou anteontem no seminário do José Antônio Peruso, né? Sim, Ele é outro, né? Ele é outro que empurra a gente assim, lá para o alto, sim, dá vontade de. Não, nem sei. Então, ele falou isso, sabe? Que nós temos que saber que isso tudo que nós fazemos com amor, né, vem para a gente mesmo. A gente que é beneficiado, né? Então, assim, maravilhoso. Realmente, não desanimar. Eu fico, igual você falou aí, que eu fiquei meio chateada, e existe mesmo. Catequista fala, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa, sempre. Eu escuto isso aqui demais, eu fico muito triste. Eu falei com ela, eu falei, pois eu não achei nada a mesma coisa, nada. Nunca é a mesma coisa. e até para poder complementar, e até para poder falar, olha, gente, acho que a gente está no caminho errado, vamos pensar em outros temas, vamos pensar uma outra possibilidade, né? Porque isso também é importante. Às vezes a gente se engana mesmo, né? Às vezes você pensa um tema que não é o que seria interessante. Aí a pessoa vindo, ela dá esse retorno para a gente. Mas eu vou ficar criticando, mas não é uma crítica negativa, é uma crítica que ajuda a crescer. Ela está dizendo a sua experiência, olha, eu acho que se vocês pensassem nesse tema, ia me ajudar melhor. Pronto, mas precisa de participar para poder conseguir dar esse feedback, né? Verdade, mas, né, cada um pensa de uma forma, né? Isso, A gente tenta, não vou desistir. Isso mesmo, Lúcia. Então, pessoal, a gente vai encerrando, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, eu achei essa bênção bonita, e é uma bênção que nós, leigos, podemos